Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Sem perca de tempo, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Atos capítulo 1, versículo 1. Enquanto os irmãos acham, gostaria de agradecer o convite do meu tio, pastor Derli, por ter nos convidado. Agradecer a minha esposa por estar junto de nós, dádiva preciosa que o Senhor me deu. Minha sobrinha que veio me acompanhar junto, e a toda a igreja. Sinta-se cumprimentada. Queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão por meio de muitas provas infalíveis, tendo visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com a água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os últimos ou até os confins da terra. Amém? Pode tomar vossos assentos. Amados irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler é uma das palavras que é ao cerne da missão, o mandamento do Senhor. À medida que nós vamos estudando, que nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós aprendemos que Jesus, ele nos ensinou muitas coisas, ele pregou sobre muitas coisas. E quando eu medito sobre o livro de Atos dos Apóstolos, passar uma pequena introdução dele, nós aprendemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que é marcante para a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele também pode ser chamado de Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele começa a agir aqui na igreja literalmente após o dia de Pentecostes. Quando nós começamos a ler também o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, se você for lá no finalzinho do livro, você vai ver que não tem uma palavra bem conhecida, como por exemplo nos 4 evangelhos, a palavra amém. O livro de Atos dos Apóstolos, eu posso assim entender que é um livro onde não foi terminado a sua ação, porque se ele fosse concluído, digamos, na igreja primitiva, é um livro onde não poderíamos muito bem, não vou falar aplicar para a igreja, mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele iniciou sim lá no dia de Pentecostes, mas é um livro que continua até os nossos dias, porque a igreja e o Espírito Santo continuam agindo de certa forma
a história da igreja, a igreja continua sendo a única instituição de Deus na face da terra. Então, Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar aquela palavra amém, que é uma palavra que normalmente dá sentido de final, de selamento. O livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, se você meditar nele, você vai ver que o Espírito Santo de Deus é promessa na vida dos crentes, na vida dos discípulos. Atos 1 e 8, onde nós acabamos de ler. Atos capítulo 2, você vai ver que o Espírito Santo, ele é a promessa cumprida. Você vai ver no versículo 1, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio um som, como um som impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas como de fogo repartidas, e cada um deu-se que eles falavam em outras línguas. Atos capítulo 3, você vai ver que é a igreja se tratando ou sendo tratada, cheia do Espírito Santo, através da figura de Pedro e João. Atos capítulo 4, você vai ver que Pedro e João, eles se alegram pela perseguição, quando eles foram surrados, lançados numa prisão. Pedro também cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 5, você vai ver que o Espírito Santo, ele vem receber a oferta da igreja, mas dois indivíduos, Ananias e Safiras, ele mente, eles enganam, e o Espírito Santo os consome, os mata naquele mesmo lugar. A partir do capítulo 6 de Atos e 7, para mim, a opinião própria, a minha opinião, é uma das maiores pregações do Novo Testamento. Atos capítulo 6, Estevão, ele prega para fariseus, ele prega diante daquelas pessoas, uma pregação muito linda, muito tremenda, onde a Bíblia vai nos dizer que eles não conseguiam olhar para o rosto de Estevão. Atos capítulo 7, Estevão também está cheio da presença de Deus. Atos capítulo 8, nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele vai conduzir uma igreja perseguida, uma igreja que começou a sofrer, mas Filipe, cheio do Espírito Santo, ele chega até Samaria e começa a pregar para os samaritanos. E eu aprendo algo muito lindo, porque o Espírito Santo só desceu sobre a vida dos samaritanos quando eles empunharam as mãos sobre as suas cabeças. Então o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos capítulo 9, nós vamos ler sobre a conversão de Paulo, ou Saulo. Alguns dizem que Deus mudou o nome, mas eu não achei referência alguma sobre isso. Saulo, nome hebraico, Paulo, nome grego, com o mesmo significado. Nós vemos a partir do capítulo 9, Atos, onde Paulo, ele converte-se, aonde Deus, ele manda um profeta, desconhecido até então. A Bíblia não relata a história de Ananias, mas eu aprendo em Atos capítulo 9, que o Senhor sempre tem um Ananias para colocar a mão, impor a mão sobre a cabeça de Paulo e dizer: Paulo, seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, o Espírito Santo desce e salva toda a casa do centurião romano, salva aquele povo, salva aquela família da morte, e eles se convertem ao Senhor. Atos capítulo 11, o Espírito Santo, ele trabalha em Antioquia pelo ministério de Barnabé. Também eu preciso abrir um parênteses aqui. Atos capítulo 11, pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, pequenos cristos. Pessoas que copiaram tanto, que se assemelharam tanto com Cristo, que eles foram chamados de pequenos cristos, porque eles eram tão igual, eles reproduziam a mesma ação, eles falavam a mesma forma como Cristo falava, eles tinham o mesmo Espírito aonde Jesus tinha. Atos capítulo 12, eu olho e vejo Pedro sendo livre da prisão, mas não simplesmente porque ele era bom, mas porque atrás de Pedro tinha uma igreja que clamava em oração. Atos capítulo 13, o Espírito Santo, ele fala à igreja: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 14, através do Espírito Santo, os mesmos dois, Saulo e Barnabé,
abre o coração dos gentios para que eles recebam o Evangelho. Atos capítulo 15, o Espírito Santo fala a Silas, separai a Silas para ajudar Paulo. Atos capítulo 16, o Espírito Santo impede que Paulo pregue em determinado lugar e o envia para outra região para que ele pregasse em outra cidade. Atos capítulo 17, Paulo é incomodado pelo Espírito Santo quando ele está em Atenas, uma cidade muito idólatra. Então o Espírito Santo o incomoda devido à idolatria daquela cidade. Capítulo 18 e capítulo 19 de Atos, você vai ver o agir do Espírito Santo em duas grandes cidades, em duas grandes igrejas do Novo Testamento, Corinto e a cidade de Éfeso. Atos capítulo 20, o Espírito Santo fala através de Paulo, algo que eu aprendo aqui muito lindo em Atos capítulo 20. O Espírito Santo fala para Paulo no versículo 26, se eu não me engano, que Paulo ele sofreria. O ministério de Paulo seria muito pesado para ele. E aqui eu aprendo que o Espírito Santo, sendo o Espírito da verdade, ele não engana ninguém, não esconde nada de ninguém. Atos capítulo 21, o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, os discípulos falam para Paulo para que ele se retesse, que ele não subisse ainda a Jerusalém. A partir do capítulo 22 até o final do capítulo do livro de Atos, é a perseguição sobre a vida de Paulo. E nós aprendemos aqui então que quando nós falamos do livro de Atos dos Apóstolos, é por isso que no início da introdução eu falei que esse livro não é simplesmente um livro de ações que os apóstolos tinham, mas muito além o Espírito Santo que trabalhava na vida dos apóstolos para que eles fossem capacitados para ser testemunho do Evangelho de Deus. Logo a mais nós vamos aprender um pouquinho sobre este de testemunho. Irmãos, a minha mensagem, os irmãos já conhecem o jeito como eu prego. Confesso aqui que eu amo ver o pastor Volmir Bezerra, a pregar. Eu sou muito fã dele, eu aprendi muitas coisas com ele. E é uma honra estar pregando hoje aqui. Mas vamos à palavra do Senhor nessa noite e aplicar um pouco mais esse ensinamento. Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos aprender algo distinto que Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Você vai ver que à medida que nós lemos, algo me chamou a atenção, porque o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou. Isso ele está falando lá do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Mas ele vai falar aqui tanto a fazer como a ensinar. Eu aprendo aqui que Jesus tanto ele fazia quanto ensinava. Nós temos que entender aqui que Jesus ele não apenas fazia as coisas, porque é muito fácil nós apenas fazer. Mas eu aprendo que isso tem que ser acompanhado de ensinamento. Jesus, ele não apenas fazia ou não apenas ensinava, ele fazia e ensinava aquilo que ele fazia. Se nós formos apenas ensinar, nós estamos incompletos. E se nós formos apenas fazer da mesma forma, nós também não estamos completos no reino de Deus. Porque é mais ou menos aquela história, eu faço, mas não ensino. E por que é que eu não ensino aquilo que eu faço? Porque se eu ensinar, quem sabe aquela pessoa vai fazer coisas maiores e melhores do que eu. Então eu faço, mas não ensino. Eu ensino, mas não faço. Já viu aquele ditado que diz, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então você precisa o quê? Fazer e ensinar. Você não pode ser hipócrita, porque Jesus ele nos ensinou uma coisa muito linda no seu ministério. Ele sendo filho de Deus, ele disse, ei, os que vão vir após mim vão fazer coisas maiores do que eu faço. Eu aprendo que Jesus, ele nos dá uma tarefa e ele nos dá uma promessa ao mesmo tempo. Hoje é congresso, encerramento de missão.
Jesus ele vai falar em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e ensinai, e enfim. Mas Mateus capítulo 28, se eu não me falha a memória, a partir do versículo 16, 17, 18 e 19, Jesus ele nos manda indo, ensinando e fazendo discípulos. Jesus não quer que apenas nós vamos, pregamos ou apenas vamos e ensinamos. Ele quer que nós fazemos a obra dele enquanto nós vamos ensinando ao mesmo tempo. O versículo 2, você vai ver que Jesus ele ensinava os mandamentos aos apóstolos através do Espírito Santo. Quantos gostam de receber promessas de Deus? Muitas vezes nós olhamos para a promessa e nos agarramos a ela com unhas e dentes. Mas tem um porém, pastor Derli, que eu aprendo que antes da promessa nós temos que ser obedientes aos mandamentos que Ele nos deu. Não adianta nós nos agarrar a uma promessa sem que nós obedecemos aquilo que Ele nos ensinou. Eu já falei anteriormente que é muito lindo, é muito fácil pregar o que Jesus fez, pregar sobre o cego que foi curado, pregar sobre os paralíticos. Mas o caldo engrossa um pouquinho mais quando nós vamos pregar o que Jesus ensinou. O caldo engrossa um pouquinho mais quando nós pregamos o que Jesus pregou. Porque Jesus foi o pregador, o pregoeiro da palavra que mais pregou sobre inferno, por exemplo. Jesus ele vai nos ensinar a amar os nossos inimigos, orar por eles no Sermão da Montanha. Pregar o que Jesus fez é bom, é gostoso e até a gente se sente sadio. Mas quando nós pregamos o que Jesus pregou, a palavra nos confronta. Ela não afronta, mas nos confronta. E você vai ver no versículo 2 aqui que até o dia em que foi recebido em cima. E aí eu aprendo aqui um ato de humildade de Cristo, porque Ele era de cima, Ele veio abaixo. Ele desceu, em outras palavras. Filipenses, nós vamos ver esse ato de Cristo descer, de despir-se, de tirar aquilo que Ele tinha, kenosis. Atos capítulo 1 aqui está falando, Cristo ele foi de volta ao céu, mas aí olhando para a palavra de Deus, eu me lembro algo muito lindo aqui, é mais um ensinamento. Quantos de nós queremos subir, mas nunca paramos para entender que primeiro nós temos que descer. Jesus ele foi assunto aos céus, até que o dia em que ele foi recebido em cima, ele era de cima, mas desceu. Eu conheço um camarada na Bíblia, sangue de Jesus não é meu camarada não, mas eu conheço a história de um ser na Bíblia que ele era de baixo, e ele quis subir. E ele disse em si mesmo, e subirei e colocarei o meu trono e serei semelhante a Deus. E Deus através de uma palavra, e ele diz, quem é semelhante a mim? E agora aquele cara, aquela pessoa, Lúcifer, que queria subir e ser semelhante a Deus, é expulso lá de cima e jogado na terra. Mas Jesus que estava lá em cima e era o Deus poderoso, Filho de Deus, ele desce à terra, faz a obra obediente ao seu Pai, mas após ele morrer, ressuscitar, e depois de 40 dias, agora então ele é elevado novamente aos céus. Então cuidado com esse negócio de só subir, ei, obedeça a Deus, faça o que tem para fazer. O que é descer? Humildade. Ele subiu, ele era daquele lugar. Ele nos deixou mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Outra coisa que me chama a atenção aqui é culto de missão. Sim, congresso de missão, já vou chegar lá. Aos seus apóstolos. Primeira coisa que eu aprendo, apóstolo, para ser apóstolo, primeiro tem que ser discípulo. O significado de apóstolo é enviado.
Primeiro, para você ser enviado, meu filho, você precisa sentar para aprender. Não tem como você ser apóstolo sem antes você sentar ao pé de Cristo e dizer: Senhor, me ensina aqui. Não adianta você ficar aí dizendo: Jesus, me envia lá para fulano de tal, eu já vou chegar daqui a pouquinho na mensagem. Se antes tu não tem a humildade de dizer: eu sou discípulo, Jesus, ensina-nos. A mensagem do apóstolo é muito linda na palavra do Senhor. Mas a palavra do discípulo é: Senhor, ensina-nos a orar. A palavra do discípulo é: Senhor, quando é que estas coisas, escatologia, quando é que estas coisas acontecerão? A palavra do discípulo é se alimentar do seu mestre. A palavra do discípulo, o entendimento do discípulo, ele não quer ser ninguém, é menos, nada mais, nada menos do que discípulo do seu mestre. Porque um dia o seu mestre vai subir. E quem vai assumir a obra aí sim vai ser o apóstolo. Mas você não vai ser enviado, você não vai ser apóstolo se um dia você não sentou para aprender. Se um dia você não lembrar dos ensinamentos dados por Jesus. Queridos, aquela palavra que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, é muito pesada para a igreja. Porque ela divide, pastor, a igreja em obedientes e desobedientes. Quando eu entendi isso, eu arrepiei o cabelo. Porque hoje a nossa visão é o quê? Deixa para o departamento de missão fazer evangelismo. Eu não preciso evangelizar, porque esse não é meu departamento. Eu já dou meu dízimo, eu já contribuo com a missão. O pastor que se vira. Só que eu aprendo que o id de Jesus ali é indo e pregando o evangelho. É você não parar em um lugar, é você continuar, e na medida que você caminha, você vai anunciando. É que essa ordem é imperativa. Ou você faz ou você não faz. E aí você entende que quando Jesus diz: ei, ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é escolha tua ir ou não. Ou você vai ou você não vai. Se você vai e prega, você é obediente. Agora, se você, meu querido, diz: ei, esse negócio de pregar para a pessoa mundana não é para mim, me desculpe, mas você é um desobediente na casa do Senhor. Porque isso é imperativo. Ah, mas eu não sou evangelista, eu não sei, eu não tenho o dom de pregar. Meu irmão, pregar para ímpio, Jesus, pregar o evangelho não é dom. É conhecimento da palavra. É obrigação sua de entender o que é que você tem que pregar. Calma, o caldo está engrossando um pouquinho, mas daqui a pouco fica um pouco melhor. Ou você prega, e aí você vai e prega. A pergunta que nós temos que fazer é: o que é que eu vou pregar? Porque Jesus nos ensinou também o que pregar. Ele nos ensina que nós temos que pregar o quê? O evangelho. Ele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, logo depois dele ressuscitar. Então o ide, o evangelho, não pode ser desassociado à ressurreição dele. Jesus, ele diz: ide e pregai o evangelho, logo depois dele dizer: é-me dado todo o poder. Mateus capítulo 28. E se o Deus, o céu, a pessoa que diz: é-me dado toda a autoridade, todo o poder, ele está dizendo para você: vai e pregue. Porque ele diz: ei, ide e pregai o evangelho. Ele não diz: ide e pregai o evangelho e gerai resultado. Você não tem que se preocupar com o resultado da tua pregação. Você não tem que se preocupar com aquilo que isso vai gerar, porque isso não é da tua alçada. O que você precisa fazer é pregar a palavra do Senhor. O que você precisa fazer é evangelizar. Quando você chegar no céu, Deus não vai chegar e perguntar para você: ei, fulano de tal, quantas almas você salvou? Quantas pessoas, através da tua ministração, através de sei lá o que você vai entregar para mim? Quando nós chegarmos lá em cima, a pergunta de Deus vai ser: o que foi que você pregou?
Porque Jesus mandou nós pregarmos um evangelho. Nós não seremos cobrados por aquilo que nós fazemos. Nós seremos cobrados por aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós geramos com a pregação, meu irmão, isso é responsabilidade do Espírito Santo. Mas eu quero dizer nesta noite que aqui tem uma igreja que ela entende o que é pregar o evangelho. Eu quero dizer que aqui tem uma igreja que, assim como os apóstolos que foram enviados, é uma igreja que senta para aprender. É uma igreja que entende o que foi que Jesus mandou ela fazer. Ela sabe qual é o papel social que ela tem na sociedade. Ela sabe qual é o papel espiritual também que ela tem na sociedade. Eu quero dizer para você nesta noite que enquanto Jesus ele estava na terra, os 40 dias após a ressurreição, ele não ficou contando piada para os seus discípulos. Ele não ficou perguntando como é que a sogra estava, a sogra de Pedro. Ele não ficou contando historinha da carochinha. Versículo 3, se você for ver ali, aos quais também se apresentou vivo após a sua paixão, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Jesus, quando ele ficou por 40 dias com os discípulos, ele não desperdiçou o tempo. Meu irmão, o que tu está fazendo com o teu tempo? As redes sociais. Você bate no partido A, partido B. Mas quando foi que você postou um versículo que seja lá? O que é que você tem feito com o teu tempo? Os 40 dias que Jesus passou, ele passou com os seus discípulos falando sobre as coisas do reino dos céus. As coisas do reino de Deus. Não perca tempo com aquilo que te impede de fazer a obra de Deus. Não perca tempo com aquilo que te afasta do propósito do reino. Ei, o foco da nossa pregação precisa ser o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser o cerne da nossa mensagem. A nossa evangelização, ela não pode ser, você se reunir na casa do fulano e tal para contar piada, para querer contar e olhar para a calça, se ela está de calça ou ele não está de roupa bem adequada. A pregação do evangelho não é essa, não é chamar para a igreja porque vai ter a vida transformada, não. Vem para Jesus porque Ele vai mudar você. Não. Vem para Jesus porque a tua família o teu marido vai voltar para ti. Ei, você que está me assistindo, você aí na igreja. Isso não é verdade, isso não é evangelho. Isso é propaganda da tua igreja. Você evangelizar e convidar as pessoas para o culto, não tenho nada contra. Mas isso é fazer marketing para a igreja. E você precisa convidar as pessoas para vir. Mas quando você for evangelizar, meu filho, você tem a palavra do Senhor. Vem para cá porque Deus vai te dar uma bênção. Ei, que tipo de evangelho é esse? Isso não é evangelho e muito menos missão. Mas vamos para frente. O versículo 4. Aí sim, depois que Jesus ele passou os ensinamentos, os mandamentos, lá no versículo 2, para os seus discípulos, você vai ver que aí vem a promessa no versículo 4. Ei, mas ficai em Jerusalém, fiquem lá. A promessa no versículo 4, espere em Jerusalém até receber a promessa do Pai. Jesus ele vai falar, olha o verbo que Jesus ele fala, espera, esperar, não é habite em Jerusalém, não é permaneçam em Jerusalém, fiquem, morem em Jerusalém, espera lá, porque daqui a pouquinho vai vir um ser, eu vou enviar alguém que vocês vão conhecer como Espírito Santo.
Mas vocês não podem ficar, vocês ficam até o momento de receber. Vocês esperam até o momento que ele descer sobre vós. E depois vocês vão pregar a todas as nações. O problema é que nós recebemos algo de Deus. Eu quero ir para a casa do Senhor. Para quê? Para ser cheio. Mas tem gente que Deus está enchendo há 20 anos sentado aqui no banco. Já está com um balão quase explodindo. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Mas para que você quer ser cheio? Tem problema você buscar? Não, meu querido, você deve. Mas com um propósito. Senhor, eu quero ser cheio aqui dentro para me esvaziar lá no mundo. Eu quero ser cheio aqui dentro, Senhor, para quando eu chegar lá no mundo, lá no meio da podridão, eu estar brilhando, eu estar cheio. E aquilo que o Senhor me deu lá dentro da igreja, eu vou deixar tudo nem que seja na porta do inferno. Eu quero ser cheio dentro da casa do Senhor, porque o dia que eu passar por uma pessoa na rua e olhar e ela me olhar, ela vai ver no meu semblante que tem algo diferente. Quando eu passar por pessoas na rua, seja conhecido ou não, eu posso dizer: Jesus te ama, e Ele vai mudar sim a tua vida. Mas você precisa se entregar para Ele e deixar Ele fazer a obra. Porque vir para cá ser cheio é uma coisa, agora se esvaziar lá é outra. Preciso correr que as horas já se foi. Meu Deus, esse relógio não gosta de mim. Esperar em Jerusalém até que a promessa do Pai venha até vós. Versículo 4 e 5 é a promessa de Deus na vida dos crentes. Só que o que eu aprendo aqui no versículo 4 e versículo 5 e no capítulo 2 é que só recebe aquele que é perseverante. Essa é uma mensagem longa e eu vou encerrar, irmãos. Quem sabe outro dia eu continuo. Eu só vou concluir ela. Nós somos muito ansiosos. Nós jejuamos ontem e já queremos receber hoje. Nós buscamos hoje para receber amanhã. Ei, espera. Fica em Jerusalém. Fiquem, esperem, aguarde. Porque vocês vão ser cheios de poder, mas recebereis poder. O poder não é teu. O poder vem do Espírito Santo. Lembra que Jesus ficou falando acerca das coisas do reino dos céus? O problema é quando nós pegamos o poder que veio do Espírito Santo e usamos para encher o nosso ventre. E queremos aplicar o poder do Espírito Santo do reino dos céus e não dos céus. Ei, o que você está fazendo com o poder que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que o Senhor mandou você fazer? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, versículo 8, o poder que recebemos não é nosso, ele tem dono. Portanto, prestaremos conta do que nós vamos fazer com ele. Não é para nós usar para os próprios fins, é para usar no reino de Deus. Deus, ele só vai te dar alguma coisa para o momento que você aprenda que não é para ti. A semente que ele te dá na sementeira, muitas pessoas, algo que não entende a prosperidade é isso. Deus, ele dá a semente. Em vez de você plantar a semente que Deus te dá, você vai lá e come a semente. E aí vive sempre na mesma miséria, na mesma desgraça. Ser-me-eis minhas testemunhas. Quantos aqui são testemunhas de Deus? Se coloca em pé, igreja. Irmãos, a palavra testemunha é muito forte. Porque nós entendemos que testemunha é quando você vai dar um testemunho, por exemplo, lá na frente do juiz. Quando você é convidado para ser testemunha, por exemplo, de casamento. Mas isso é muito básico. A palavra testemunha, a origem dela é de martúria. Martúria vem da mesma palavra de mártir. Deus, ele está dizendo: ei, vocês pegaram os ensinamentos que eu te dei? Pegamos, Senhor.
Vocês compreenderam o que foi que eu ensinei? Compreendemos, Senhor. Agora eu vou vos enviar. Eu vou enviar vocês. E vocês serão minhas testemunhas quando vocês forem cheios do Espírito Santo. Ser testemunha de Cristo é você morrer pelo teu testemunho. É você morrer por aquilo que você testemunhou. É você estar disposto a dar a sua vida. Testemunha é ser mártir. Jesus já estava falando para os seus discípulos: olha, vocês serão capacitados pelo Espírito Santo a ponto de vocês não negar o meu nome, a ponto de vocês morrer pelo meu evangelho. E foi o que aconteceu com os discípulos. Irmão Maico, mas eu quero ser enviado para fazer missão. Irmão Maico, o Senhor não me olha, o pastor não se lembra de mim. Vamos lá, tanto em Jerusalém, anunciar em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tem pessoa que aplica Jerusalém como se fosse o nosso bairro, ou a nossa cidade, enfim. Só que eu vou reduzir um pouquinho. Você quer começar a ser enviado? Aleluia. Comece a pregar dentro da sua casa. Você quer ser enviado? Começa a dar testemunho dentro do teu lar. Você quer ser enviado? Você quer fazer a obra de Deus? O primeiro é a tua casa. Jerusalém. Você quer continuar? Você faz a obra dentro da sua casa. Aí Jesus vai te enviar para a Judéia, teu bairro, a tua cidade. Ele vai espalhar o seu nome, desde que você se lembra quem foi que chamou. Mas a base é a casa. Depois, Maico, depois vem estado, país e nações. Você precisa compreender. Você só pode pregar o evangelho que Jesus ensinou. Não prega um evangelho de facilidades que estão pregando hoje. Não chamem as pessoas para a igreja com esse fast food que tem por muitas igrejas. Porque tantas pessoas estão vindo para Cristo porque receberam promessas falsas. Receberam promessas que o Senhor, quem é aquele que promete, não foi Ele que prometeu. E as pessoas estão se decepcionando dentro da casa do Senhor. E o problema é que daí não se decepciona com o pastor da igreja, não, porque não foi ele que prometeu. Se decepciona com Deus, estão frustrados dentro dos seus lares, dizendo: ei, eu não piso mais na casa do Senhor, porque lá me falaram que o meu marido ia ser melhor para mim, a minha esposa ia ser melhor para mim, a minha família ia ser transformada, o meu filho que estava na droga ia sair de lá. Não, evangelho é um pouco de renúncia. Evangelho, você tem que renunciar a muitas coisas. Evangelho muitas vezes é sofrer. Mas irmão Maico, então por que é que eu vou vir para o evangelho? Ei, porque é que dentro do evangelho você vai aprender que você não vai sofrer sozinho. Você vai ter lutas, mas aqui dentro do evangelho está o manual de como você enfrenta elas. Aqui dentro da palavra do Senhor você vai ver que quando você orar lá no teu quarto, lá você não está sozinho. Aqui dentro da palavra você vai ver que o teu pastor pode não estar te vendo, mas tem um Pai no céu que todas as vezes que você dobra os joelhos diz: papaizinho, aqui estou eu. Ele está olhando para ti dizendo: eu estou te escutando, meu filho. Ei, seja humano, fala com o teu pai. Você não é um super crente. Você não é um super homem. Nós somos humanos nesse momento de pandemia, de confinamento, onde pessoas estão se suicidando.
Abra sua boca, dobra o teu joelho e diga: Pai, eu estou desesperado. Ele vai te escutar, porque Ele não te deixou sozinho. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei um Consolador. Eu vou para cima, mas outro vai descer no meu lugar. O Espírito Santo. Curva sua cabeça nesta noite. A conclusão dessa mensagem é que nós precisamos pregar o Evangelho, custe o que custar. Da forma como Cristo, através do Espírito Santo, nos instruiu, todos nós fomos chamados para sermos evangelistas, sermos porta-voz dEle. Porta-voz é falar em nome de alguém, não é falar a sua própria vontade. Nós não precisamos, nós não podemos falar o que nós queremos, nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo mandou. E muitas vezes aquilo que Ele manda é aquilo que nós não queremos ouvir. Mas nesta noite eu quero dizer para você, Ele está dizendo para ti que Ele está juntinho de você. Ele quer dizer para ti nesta noite: ei, por mais que a prova, a luta, a solidão muitas vezes de amigos e familiares que se distanciaram, ei, mas eu estou pertinho de ti, eu não te abandonei, eu não deixei você só. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Eu sinto a presença e o Espírito Santo consolando alguns corações aqui nesta noite. Eu sei que está difícil, mas não é o fim. Ei, levanta a cabeça, não deixe o inimigo dizer que acabou. Ei, não deixe o inimigo dizer que tem um ponto final. Não, não, não. Ele não tem esse poder de colocar ponto final, não. Pai querido e Pai santo, aqui está a sua igreja. Senhor, os teus ensinamentos, ensina-nos, Pai, para que quando nós formos fazer a sua obra, se nós fazemos ela, Pai, nós possamos fazer a sua obra da maneira certa, da maneira como o Senhor Jesus nos ensinou, Pai. Que não seja um convite vazio de apenas palavras, que não seja apenas, Senhor, ações vazias sem sentimentos. Senhor, que quando nós estendermos as nossas mãos, meu Deus, o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, no coração da pessoa. Ensina-nos, Senhor, a pregar a Tua palavra, a evangelizar as vidas. Ensina-nos, Senhor, a dizer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós gostaríamos de falar. Ensina, Senhor, cada dia mais e mais a Tua igreja, Senhor, a entender, Pai, que tem um Espírito Santo que está clamando e gemendo com gemidos inexprimíveis. Pai querido e Pai santo, onde tem uma vida nesta noite que está dizendo para ti: Pai, eu estou sozinho. Visita ela agora, seja dentro do seu lar, seja aqui dentro deste templo, Senhor. Pai querido e Pai santo, venha nos ensinarmos, Pai, que a nossa missão não é dentro aqui simplesmente de quatro paredes. Ensina-nos, Senhor, aonde nós estivermos passando, nós sermos exemplos, Pai, e palavras, vidas. Aleluia, Senhor, te agradecemos nesta noite por cada um dos teus filhos. Fica conosco, Pai, é o nosso pedido. Amém. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o projeto irmão Maico. Aleluia. Meus irmãos, pregar a palavra em tempos bons é fácil.
Aleluia. Você acha que é fácil? Ficamos 5 anos na cidade, pregava a palavra. O camarada estava na lama há 20 anos, bêbado, viciado. Você ia lá, ganhava ele para Jesus. Ô Maico, trazia para a igreja, discipulava, libertava eles. Pô, agora tem um membro na igreja. Mas aí ele via o sentido da vida e ia embora para outra cidade, arrumava um emprego e ia trabalhar para outro lugar. E você ali: Deus, cadê o membro da minha igreja que eu ganhei? Você acha que é fácil? Você lutando para botar gente dentro da igreja, para ter um contribuinte a mais. Você chora, luta por aquela pessoa, investe naquela pessoa. Depois que ela fica crente, ela vai embora para a cidade grande. Nós ficamos 5 anos, irmão, numa luta. Mas muitas almas nos mandam mensagem: pastor, o meu casamento está uma bênção. Hoje eu estou na igreja. A mulher se tornou dirigente de oração, ele já é obreiro na igreja. Estão longe. Não colhemos ali, Michael, mas eles foram dar fruto. Eles continuaram firmes, pastor Almeida. Aleluia. Quando ganhamos uma pessoa importante, dali pouco tempo ela morreu. Aleluia. E no velório ainda tu tinha que aguentar os caras armados, os filhos querendo te matar. Aleluia. Católicos não aceitavam a conversão da mãe. É fácil pregar, irmãos. É fácil. Ser testemunha, você tem que ser martírio. Ser mártir. Então, assim, Jesus nos chamou para ser testemunha. Jesus nos chamou para dar a própria vida, se for necessário. Amém? Isso é missão, irmãos. Missão é entregar a própria vida, se necessário. Aleluia. Não é uma vida de fartura, é uma vida de sofrimento, mas pelo reino, pelo evangelho. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, irmão Michael. Obrigado. Amém. Obrigado a todos os irmãos obreiros pelas homenagens dos departamentos. Obrigado, meus irmãos. A gente não é merecedor. Aleluia. Nós somos apenas testemunha. E eu quero continuar sendo testemunha do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana. Vamos estar orando. O pastor Valmir Bezerra vai estar orando e despedindo e encerrando os trabalhos nesta noite. Pai soberano, uma vez mais nós te agradecemos e te louvamos por tudo quanto ouvimos e aprendemos acerca do Senhor. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor despede o teu povo na tua paz e na comunhão do teu Santo Espírito, levando em segurança cada um dos teus filhos ao regresso do seu lar, livrando de todos os males e, no nome de Jesus, dando a eles uma semana próspera e abençoada. Senhor, que esta palavra comece a germinar, não a semana que vem, mas agora, a partir desse momento, e amanhã ela já tem um broto de resultado, e no dia depois de amanhã, já possamos ver pétalas e flores da palavra que ouvimos. Manifesta, Senhor, a tua presença na vida de cada um. É o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Senhor, se tu não voltares, nos conceda a oportunidade de uma vez mais estarmos aqui dizendo que o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quarta-feira que vem nós teremos aqui o grande círculo de oração masculino também. Nós vamos ter um ensaio também, né, meu pastor? Um ensaio masculino. Então, ninguém poderá faltar a esse grande culto. Também, irmãos, antes de eu dar a bênção, eu quero rogar a oração dos irmãos em favor da minha mãe. Ela não está muito bem ainda.
E por isso eu não estive ontem e durante a semana. Eu creio em milagre. Eu sei que Jesus faz milagre. E eu acredito na oração dos irmãos. Orem. E Deus abençoe a todos. Estenda a sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. E o povo de Deus diz: amém. Todos por uma igreja mais. Uma ótima semana a todos em nome de Jesus.